Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo nas últimas notícias e nos bastidores do Flamengo, viu? Pegamos informações de várias fontes aí que acompanham o dia a dia do clube. Isso aí, tem muita coisa acontecendo, né? Mercado, jogador em situação delicada, CBF... Exato. E a ideia é, assim, separar o que é fato do que é só boato, entender mesmo o cenário atual do Mengão. Vamos conectar esses pontos todos, né? Desde as especulações de quem chega e quem sai, até essas questões mais jurídicas e como isso reflete em campo. Bora começar então pelo mercado. Surgiu essa história aí forte do Cruzeiro interessado no Luiz Araújo e no Matheus Gonçalves. O que pegou mesmo foi a forma, né? Pegou muito. O Pedrinho Lourenço, dono lá do Cruzeiro, chegando no José Botto, diretor do Flamengo, e falando disso abertamente. Antes de um jogo. Isso não é nada comum, né? Nada. Super informal, assim, para uma negociação desse tamanho. Foge total do padrão. Completamente. E tem mais coisa aí. No caso do Matheus Gonçalves, por exemplo, o empresário dele parece que está se mexendo para conseguir mais tempo de jogo pro cara. Ah, então já tem uma fumaça aí, talvez uma vontade de sair por falta de minuto em campo. Exato. Isso já acende um alerta, né? Pode ser que essa abordagem do Cruzeiro não tenha vindo do nada, pelo menos pro lado dele. Faz sentido. E o Luiz Araújo? A situação dele é diferente. Parece que sim. O Cruzeiro já queria ele antes, né? Mas o Felipe Luiz, o técnico, parece contar com ele, é uma peça importante ali no esquema. A situação dele é outra. Entendi. Mas mostra o Cruzeiro bem ativo, né? Tentando nomes importantes. Bem agressivo, eu diria. E falando em agressividade, nome de peso, João Félix no Flamengo. Essa história tá ganhando força. Pois é, o papo é que seria a contratação mais cara da história do clube. Coisa de, 168 milhões de reais. É real isso. Dá pra sonhar. Olha, financeiramente é um passo gigante. Um investimento muito alto, mas tem um trunfo que pode ajudar o Flamengo nisso aí. Qual seria? O Super Mundial de Clubes da FIFA. Aquele novo formato com mais times, mais visibilidade. Ah, claro. Isso realmente muda o patamar da competição. Exatamente. Não é só mais um torneio, é uma vitrine global absurda. Para o jogador como João Félix, que talvez queira, se reafirmar internacionalmente, esse palco pode ser um atrativo e tanto. Estratégico mesmo. É um ponto interessante, essa questão da vitrine global. Agora, mudando de assunto para um tema bem mais tenso. O caso do Bruno Henrique. É essa notícia séria. Chegou no STJD, né, material da Polícia Federal indicando suposta manipulação de cartão amarelo. O que acontece agora? Bom, o STJD, que é o nosso tribunal esportivo aqui do Brasil, vai abrir um inquérito para investigar isso a fundo. É grave. E se for comprovado, quais as consequências? Se provarem alguma coisa, a pena pode ir de 6 meses até 2 anos de suspensão. É pesado. Nossa, 2 anos? É. Mas assim, o próprio tribunal já deu a entender que não deve rolar punição preventiva. Ou seja, ele não seria afastado antes de ter um julgamento final. Tem que esperar. Lembra um pouco o caso do Lucas Paquetá lá na Inglaterra, né? Exatamente. Que também está esperando uma decisão. Exatamente. O Paquetá está nessa angústia também, esperando o resultado do julgamento dele sobre as acusações de aposta. A expectativa é que saia algo agora em junho. Ou seja, 2 jogadores importantes aí, um aqui e outro lá, numa baita incerteza. Que coisa. Muita incerteza pairando. E a instabilidade, olha, não para nos jogadores não, viu? E tem mais? Tem. Lá na CBF. Uma reviravolta daquelas. O Fernando Sarney entrou no STF, no Supremo mesmo, pedindo para anular aquele acordo que manteve o Edinaldo Rodrigues na presidência. Como assim? Anular o acordo, por quê? A alegação é de simulação e até possível falsidade na assinatura de um dos envolvidos lá, o Coronel Nunes. Isso joga mais gasolina na fogueira da crise lá na CBF. Caramba! Que confusão! Isso mostra que a briga lá dentro tá feia, né? Expõe um racho enorme e aumenta a pressão na gestão atual. Sinaliza que essa crise administrativa no nosso futebol pode ficar ainda pior. A briga pelo poder continua firme. E no meio desse furacão todo fora de campo, hoje tem jogo decisivo dentro dele, né? Flamengo pega o Central Córdoba, lá na Argentina, pela Libertadores. Jogo crucial. O Flamengo está em terceiro no grupo,
Precisa muito dessa vitória para entrar na zona de classificação para as oitavas e não depender de mais ninguém na última rodada. É um teste de fogo para o Felipe Luiz também, né? Apesar do pouco tempo de trabalho, ele tem apresentado bons números até. Sim, os números dele são expressivos. E hoje também o jogo de número 100 do goleiro Rossi, um cara que virou peça fundamental ali na saída de bola do time. E o que esperar do Central Córdoba? Eles complicaram no Maracanã, né? Complicaram. E o zagueiro deles, o Jonathan Galvão, falou que a ideia é tentar repetir a dose. Marcar em cima, pressionar a saída e tentar explorar os espaços que o Flamengo naturalmente deixa quando vai pro ataque. Vai ser jogo tenso. Com certeza. Pra gente ir fechando, tem aquela notícia curiosa, né? Do jogo contra o Santos pelo Brasileirão. Ah, sim. A possibilidade de mudar o mando de campo. Levar o jogo lá para São Luís, no Maranhão. Exato. O que, na prática, vira quase um jogo em casa pro Flamengo, né? Totalmente. A torcida rubro-negra no Nordeste, e no Maranhão especialmente, é gigantesca. Impressionante como a força da torcida do Flamengo influencia até a logística do Campeonato Brasileiro. É verdade. Então, resumindo o nosso papo de hoje. Mercado agitado, com o Cruzeiro de olho em jogadores do Fla e esse sonho caro chamado João Félix. Investigações sérias rondando Bruno Henrique e a decisão do Paquetá iminente. A crise na CBF ganhando novos e preocupantes capítulos. E a bola rolando com tudo. Jogo decisivo hoje na Liberta e essa chance de ter mais um jogo em casa no Brasileirão. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma loucura. Muita coisa mesmo. E aí fica aquela reflexão, né? No meio dessa dinâmica toda de mercado, pressão por resultado imediato, polêmica, crise, o que de fato sustenta um clube gigante como o Flamengo a longo prazo? O que fica além das manchetes e das contratações milionárias? Quais são os pilares que realmente garantem a identidade e o sucesso por anos e anos? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa conversa até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e seguir o nosso canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises. Até a próxima!